Pensa Manaus. Rotina. Com Marcelo Seráfico. É hora do nosso Pensa Manaus Rotina. Marcelo Seráfico, professor da Universidade Federal do Amazonas, sociólogo, está conosco, conectado. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação e por estar sempre conosco aqui. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael. Eu que agradeço. Bom dia, ouvintes e a todos que estão aqui conosco. Meu amigo, a gente vai continuar, como anunciamos na última coluna, uma série de comentários, uma coluna em série aqui, para a gente trazer informações sobre os principais gargalos da população, da sociedade aqui no estado do Amazonas. Tendo em vista, claro, que nós estamos em um ano eleitoral, que os pré-candidatos já se movimentam e a gente tem que fazer o serviço para a população de levar a informação com qualidade, com análise, para gerar debate. E aí nós combinamos de fazer essa série de colunas nesse sentido, nessa pegada, e o primeiro tema será plano econômico, né? Como que nós vemos aí esse gargalo, plano econômico para o Brasil, plano econômico para o estado do Amazonas e como isso é tratado também por esses players da política, não é isso, professor? Isso mesmo, Rafael. Eu acredito que uma das grandes questões, né, das mais gerais e das mais importantes, talvez, que caracterizam os embates eleitorais tem a ver com o modo pelo qual aquelas pessoas que colocam seus nomes à disposição dos cidadãos, seja para representá-las no poder legislativo, seja para encaminhar as soluções de problemas através do poder executivo, como essas pessoas interpretam a realidade, quer dizer, como é que elas enxergam a realidade e quais são as soluções que elas apresentam. E um grande problema que está relacionado, eu diria, que a todos, quer dizer, que guarda conexão com todas as questões vinculadas, seja ao problema urbano, ao problema hídrico, a questão ambiental, a questão da mulher, a questão do negro, do índio, ao problema do transporte público, da saúde, da alimentação, enfim, talvez seja a perspectiva que mais englobe problemas, digamos, é aquela que diz respeito à economia. Isso porque é através da decisão sobre como a gente vai se apropriar dos recursos que existem e distribuir o resultado do uso desses recursos, é sobre essa relação que se assenta boa parte das decisões relativas a essas outras questões a que eu fiz menção. Então, por exemplo, hoje nós vivemos no Brasil uma gravíssima crise econômica, não é, que se caracteriza por alto desemprego, alta precarização das relações de trabalho, por avanço da fome, por condições precárias de vida para a maior parte da população, né? Em outros programas nós já falamos aqui, Manaus é a segunda capital com maiores índices de favelização do Brasil e o estado do Amazonas é o maior com índice de favelização no Brasil. Temos uma situação seríssima de acesso à energia elétrica por conta dos custos, de acesso a alimentos por conta dos custos também, não é? De acesso à energia por conta dos custos. Quer dizer, nós temos uma situação econômica muito séria que afeta a vida da maioria dos cidadãos. Alguns que são a minoria, eu diria até que uma ínfima minoria, não sentem os efeitos disso e, portanto, eles não estão muito preocupados com essas questões e, na verdade, para esses setores, talvez a questão seja como manter seus ganhos. Mas, para outros, o que está em causa é como mudar essa realidade, não é? E isso é que precisa ser dito pelos senhores candidatos. Né? Quer dizer, como é que eles enxergam a situação econômica do país, como eles veem, por exemplo, o processo de reprimarização que está acontecendo. O Brasil, que já foi um dos países mais industrializados do mundo, hoje regride a uma condição quase que exclusiva de exportador de matérias-primas. Não é? Essa era uma condição pré-1930, que para ser superada levou pouco mais de 50 anos. Quer dizer, o Brasil se industrializou num espaço de 50 anos, num esforço gigantesco, marcado por uma série de problemas, certamente. Um deles foi a manutenção da desigualdade. Portanto, os candidatos
tanto do ponto de vista nacional quanto estadual, precisam dizer quais são as suas perspectivas acerca disso. Eles acham que essa tendência ao avanço e aprofundamento da reprimarização deve ser aceita? Eles acreditam, por exemplo, que a financeirização da economia, quer dizer, o protagonismo assumido pelos grandes bancos, né, no financiamento da economia e na apropriação de boa parte dos recursos gerados como riqueza, deve ser mantida? Eles acreditam, por exemplo, que devemos realmente entregar setores-chave da economia para grandes corporações privadas, como são essas que lidam com os Facebook da vida, né, os Twitter da vida, ou corporações farmacêuticas, corporações vinculadas ao setor do petróleo. Quer dizer, essa é uma discussão que aparentemente está ocupada apenas das questões econômicas, mas no final das contas, o que é que nós estamos discutindo, ou o que eu acho que é o importante discutir, é quem tem poder para decidir. Quer dizer, no fundo disso está a questão da democracia. Quer dizer, a manutenção desses padrões de desenvolvimento econômico que privilegiam interesses de determinados setores significa retrocessos do ponto de vista democrático. Então, mesmo que nós tenhamos instituições baseadas em propostas democráticas, se essas instituições não operam modificação no processo de produção e distribuição da riqueza, se elas não contribuem para isso, nós nos afastamos cada vez mais desse ideal que tem a ver com o ideal de igualdade e de liberdade, né? Então, esse debate precisa ser travado pelos senhores candidatos, eles precisam dizer com que concordam e do que discordam, né? E como enxergam, ou quais são as suas propostas para superar isso que você muito bem qualificou como gargalos, não é, que impedem a melhoria das condições de vida, a democratização da sociedade brasileira e, notoriamente, da sociedade amazonense.